pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente para mais um Você Pergunta e Nós Respondemos. Cá estou eu, Marta Leite, do blog introvertidamente.com e Rosalira dos Santos, a minha colega, life coach do programa Ame a Sua Sensibilidade. Nós estamos aqui mais uma vez para responder as perguntas dos leitores dos nossos blogs e dos seguidores das nossas páginas e também dos membros dos nossos grupos. E hoje a gente vai responder uma pergunta muito querida, né, de uma leitora do blog Ame a Sua Sensibilidade, Rosalira dos Santos. Tudo bem? Então, hoje é quinta-feira, todas as quintas-feiras nós estamos aqui no Você Pergunta, Nós Respondemos, e a minha gata também está fazendo companhia hoje. E a pergunta veio da Jéssica Nonato. E foi uma pergunta que nos deu muito prazer em pensar e respondê-la num vídeo. A Jéssica simplesmente me perguntou como foi que eu descobri que era uma pessoa altamente sensível. E eu passei a bola, então, para Marta Leite, porque isso nos leva a falar de toda a nossa trajetória. Não só da descoberta da alta sensibilidade e da introversão, mas do impacto que isso teve na nossa vida. De que maneira descobrir isso nos empoderou. Nos fez sair sair do armário, para a vida, inclusive para estar aqui conversando com vocês. Então, o tema de hoje nos é muito querido. Muito obrigada, Jéssica, pela provocação. Eu espero que você goste da nossa resposta. Exato. Isso é uma coisa, Rosalina, que eu falo a respeito da minha trajetória, mas eu falo dela em pincelado, né? No entanto, eu nunca parei para falar exatamente como foi a minha trajetória. Então, assim, eu posso começar, né? Eu posso começar falando que eu não sabia que eu era introvertida, tá? Eu vim descobrir o termo introversão bem recentemente, com certeza, eu acho que como a grande maioria das pessoas, depois do livro da Susan Cain, porque eu acho que até então ninguém sabia exatamente o que era o termo introversão. Na realidade, eu tive uma trajetória de vida. Eu era sempre muito quieta, muito na minha, gostava muito de estudar, tinha muita paixão pelos livros. Eu não posso dizer que fui uma menina muito tímida, eu era razoavelmente sociável, tinha amigos, fiz tudo que uma jovem faz, não tive muitas questões, mas eu sempre digo que quando eu entrei na vida adulta, que eu comecei a ir para a vida, para o mundo, principalmente no campo profissional, eu me deparei muito com, digamos assim, questões que a introversão me trazia. Só que até então eu não tinha conhecimento do termo, não é? Como eu já disse outras vezes, naquela altura a gente não tinha acesso nem aos conhecimentos que se tem hoje, por conta da internet, e nem aos profissionais que se tem hoje também, né? As informações hoje elas são muito disseminadas. Mas eu sobrevivi, digamos assim, eu atravessei a minha juventude e a minha vida adulta, não é? Eu fiz todas as coisas, atingi os meus objetivos. Eu acho mais pelo fato de eu, como pessoa, e pela educação que eu tive, eu ser muito resistente, muito resiliente, muito forte e muito determinada. Eu não me deixei me abater pelas dificuldades que eu tinha. Eu achava algumas coisas estranhas, mas tudo bem, eu consegui sobreviver. Só que nesse intervalo, eu tive que mudar de vida, eu tive que mudar de país, eu tive que mudar um monte de coisas na minha vida e eu tive que mudar de carreira. Olha só. E aí você num país diferente, uma coisa que eu já ia esquecendo, durante a minha vida profissional eu fui professora por 15 anos, eu ainda sou professora porque eu considero que quando a gente ama educar, isso está no DNA da gente, a gente não perde isso. Eu amava, eu sempre gostei muito de desenvolver potencial nas pessoas, eu sempre tive isso como eu nem sabia que isso era, que eu gostava tanto disso, que mesmo quando eu saí da sala de aula e eu fui procurar um ofício, uma profissão, eu fui para uma atividade que eu continuo buscando, ajudando as pessoas a encontrarem, a desenvolverem o potencial dela. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, eu sei que o ensinar, o apoiar, o elevar pessoas é no meu DNA mesmo. Para tentar encurtar um pouco a história, Rosalina, porque senão a gente vai falar de montão aqui, que eu gosto de falar da minha trajetória, gosto mesmo,
é que nessa transição de vida, de mudança de vida minha e de escolha de uma carreira, eu queria aproveitar os meus conhecimentos e o meu lado professor, o meu lado educadora, com algo que continuasse buscando potencial nas pessoas e fosse algo que eu pudesse fazer, não uma profissão, digamos assim, onde eu tivesse que ir para uma faculdade, fazer uma nova formação. Foi quando eu descobri o coaching, né? Descobri o coaching, fiz um processo de coaching, porque aquele nome, aquele ofício me chamava a atenção de alguma forma, e eu tive a sorte, não é? A sorte e o privilégio de escolher uma formação em coaching que é, na minha opinião, a melhor formação de coaching que possa existir no mundo, tá? Que é uma metodologia chamada humanística. E por que eu me apaixonei tanto por essa metodologia e muito, né? E ainda mais pelo ofício em si, é pela perspectiva humana, né? do humano, de ver o ser humano não só do ponto de vista da ciência, mas como algo, um complexo, digamos assim, de diversas partes em um ser divino. Então, esse aspecto, isso me chamou demais a atenção na minha formação, que foi quando eu resolvi fazer essa formação, que para mim foi muito transformadora, né? E ela foi transformadora porque não só ela me transformou, como ela me mostrou que eu era também capaz de ajudar as pessoas a se transformarem. Mas não se transformar no sentido de mudar, né? De deixar de ser quem é para ser outra pessoa, porque o mudar, o transformar, virar outra pessoa, isso nunca soou bem, não é? Na minha mente, isso nunca me pareceu genuíno, isso nunca me pareceu respeitoso com quem nós somos. Então, eu falo assim de forma muito apaixonada, porque o ser introvertida, o descobrir potencial nos introvertidos, ajudar pessoas introvertidas, ver qualidades e elevar pessoas, aquelas que por muitas vezes sentem-se que elas não têm. Então isso para mim juntou tudo isso juntou tudo num caldeirão só, né? Então pronto, nesse processo de autoconhecimento, de aprender ferramentas, foi onde eu descobri a minha introversão, que aí eu dizia, ai meu Deus, e agora, né? Porque eu queria fazer aquilo, mas por vezes eu me sentia limitada, mas eu dizia, não, mas eu vou fazer isso. E aí, nesse processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento e de aprendizado de ferramentas, eu conheci o livro da Susan Cain, que está aqui, que eu digo que é o momento da virada, né? Foi o livro da Susan Cain. Eu li o livro, eu fiz a minha formação em 2012, e eu li o livro da Susan Cain, eu já não sei se foi em 2013 ou foi em 2014, e ele tipo assim, ele formou, não é? Ele caiu como aquela gota d'água que diz assim, não, o copo não transbordou, agora ele está com a quantidade, né, certa de água. Então ele me mostrou um caminho, eu me vi aqui, e eu vi muitas pessoas aqui também. Então eu pensei, gente, eu vou trabalhar para pessoas como eu, pessoas que têm os mesmos dilemas como eu vou dizer a elas que elas também podem, né? Elas também são capazes. Ao contrário do que a sociedade diz, e o mais interessante, ao contrário do que elas pensam, porque o que a sociedade diz é o que a sociedade diz. O mais importante é o que essas pessoas pensam, porque muitas delas, eu sei que não acreditam que elas são capazes, porque elas ouviram a vida inteira que não. Então, eu não tenho como falar da minha trajetória, né? Porque a minha trajetória de vida está muito envolvida com o meu trabalho. É tudo uma mistura que, para mim, ela faz total sentido, né? Nós sempre dizemos que o nosso trabalho ele é a extensão de quem nós somos. O coach, ele é isso mesmo, né? Eu estou aqui para ajudar você, eu estou num processo também. Tem uma frase que eu não sei se é de Freud ou é de Jung, que diz assim que quem cura o outro também se cura, né? Eu sei que a palavra cura pode ter uma conotação um bocado negativa, podemos dizer assim, mas eu diria que quem transforma, se transforma também. E quando a gente se transforma, a gente tem a obrigação, né, de certa forma, o dever de ajudar a transformar o outro. Então, para terminar,
Então, nesse período, eu descobri a introversão, descobri o meu INFJ, né? Que às vezes eu digo, eu não sei se eu sou INFJ, né? Mas eu sou. Descobri o PAS, descobri uma enormidade de termos e de conceitos. Mas o mais importante é que eu me descobri, né? Me descobri no meio disso tudo. Me transformei, me mantendo em quem eu sou, agreguei conhecimento, encontrei um monte de gente maravilhosa. E foi assim que, de certa forma, eu saí do armário sem sair, né? A gente saiu, a gente se mostrou para o mundo, né? Mas a gente não saiu do armário porque o nosso armário é quem nós somos, de certa forma. A gente abriu a porta do armário, pronto. Eu acho que a gente abriu a porta e deixou o mundo nos ver. Exato. Bom, eu gostei. Deixou o mundo nos ver. A gente não abria a porta do armário, não preciso sair, porque aqui é o meu lugar. Deixa o mundo me ver, né? E é uma mensagem também que eu quero, né, através da minha história, deixar aqui um pouco para vocês. Mas agora eu vou dar a minha vez, né, dar a vez aqui à minha amiga, porque senão não paro mais de falar. E a Hecate? Não, eu adorei, Marta. Você estava falando e eu estava pensando numa frase, né? Eu vou falar também um pouco do tipo de coaching que eu aprendi a praticar e porque que ele me encanta tanto também. Mas tem uma frase do criador do coaching ontológico, né, o Rafael Echeverria, que ele diz o seguinte: nossas feridas são os nossos maiores ativos. Não fazemos o coaching a partir da perfeição, mas a partir das nossas feridas. Então, isso é um pouco o sentido do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Compartilhar a história com vocês é compartilhar as nossas feridas e dizer que é por isso que a gente está aqui. Quer dizer, nossas feridas são realmente o que a gente oferece para vocês, no sentido de que é pegar na mão e dizer, olha, eu sei, eu sinto isso também, ou eu já senti isso também. Então é um pouco isso, né? E bom, vamos começar. Ao contrário da Marta, eu fui sim uma menina tímida, né? Muito assustadiça. Eu usava óculos, já muito pequena. E a brincadeira na minha família era que sempre que chegava uma visita, eu estava assim, um livro, chupava dedo, tá? E com o outro segurava o óculos. Eu ficava assim, literalmente com a cara dentro do livro para as pessoas não me verem, não falarem comigo. Então, quando a gente vai crescendo, a gente aprende a lidar com isso, né? Boa parte de nós aprende a criar o que eu chamo de uma persona. Então, assim, eu criei uma persona extrovertida, né? Também como INFJ, não é difícil para nós, a interação social nunca foi uma coisa difícil, né? Então, e fui crescendo e vivendo com essa persona. E construí uma vida e uma carreira muito baseada nesta persona, né? Que, também como a Marta, eu sou professora, eu acho que a gente nunca deixa de ser, né? Eu ensinei na universidade por 18 anos, né? E eu era, na sala de aula, uma boa professora, daquele tipo que se incomoda com cada aluno, se o aluno não está conseguindo captar, ou se ele não está interessado, né? A gente vai lá, eu sempre dizia que eu era capaz de subir na mesa se fosse para chamar a atenção do aluno, né? Porém, isso me esgotava muito profundamente. Tanto mesmo a sala de aula, né, que é uma coisa que eu amo, mas também todo o contexto do resto. Por quê? Porque eu tinha construído uma carreira baseada nesta persona. Então, havia uma desconexão entre o meu eu público, né, tão extrovertido, competente, afinal de contas, né, nós pais e introvertidos pensamos muito, então a gente faz as coisas com muito cuidado. E a outra pessoinha lá dentro, cansada, esgotada, assustada, né, de viver com esta ambiguidade. E foi aí que eu conheci este livro, né? O Guia de Sobrevivência da Pessoa Sensível. Esse livro não é da doutora Eron, não segue a linha da doutora Eron, mas eu olhei e falei, esse livro foi escrito para mim, né?
E neste livro ela conta uma história muito interessante. É uma psicóloga e ela conta exatamente o drama que ela está vivendo é muito parecido com o que eu estava vivendo. É o momento em que você construiu um edifício, que é a sua carreira, né, mas aquele edifício está lhe sugando. E ela chegou ao ponto de uma depressão, de ter que se afastar. E eu falei, opa, tem algo aí. Mas esse algo ainda não fazia sentido. E foi aí que veio o outro livro. Esse aqui que todos vocês conhecem, não é? Que é o primeiro livro da doutora Elaine Aron. E aí as coisas fizeram sentido. Uau! Alta sensibilidade, é isso. Vamos lá, vamos responder ao teste. E respondendo ao teste, eu só disse não para uma questão, que era a sensibilidade à cafeína, que hoje eu diria sim. Então foi isso. Mas tudo isso continuava a ser o que eu brinco chamando de o lado B. Era o meu lado B. Os muitos livros sobre desenvolvimento pessoal, que eu acho que também é a trajetória de muitas das pessoas que estão no grupo e muitas das pessoas que nos seguem, Marta. É uma coisa formal e aquilo que eu amo. Então, eram muitos livros sobre desenvolvimento pessoal, a minha formação como terapeuta floral, né? Tudo apontando para alguma coisa que eu não sabia o que era. Diferente de você, eu ainda não conhecia o coaching. Até que uma pessoa muito querida fez um processo de coaching. Fora do Brasil, inclusive. Quando eu ouvi a palavra, eu falei, rapaz, é isto. Isto é importante. Isto é bem importante. E decidi, então, fazer minha formação em coaching. E procurei aqui no Brasil. E eu fui para São Paulo, não vou dizer para que instituição, para fazer a minha formação. E quando eu cheguei lá, eu encontrei exatamente o oposto do que você falou. Eu encontrei um coaching voltado para metas. A pessoa chega e diz, minha meta é perder 10 quilos. Eu encontrei um coach que era um treinador no sentido americano do termo. Vamos lá, você pode! Vai! Como é? Fez? Não fez? E encontrei um monte de ferramentas para fazer as pessoas funcionarem. E eu falei, não posso fazer isso. Não posso, não quero. Exatamente. Não posso, não quero, não vou. Não tem quem me obrigue. E com isso eu voltei para o meu lado A, continuei trabalhando daquilo que eu sempre trabalhei, né? Porém, surgiu este outro livro, La Alta Sensibilidad, Viver desde el Corazón. E aqui, esse livro é importante para mim, porque eu comecei a perceber como eu podia lidar com a minha sensibilidade. Até o livro da doutora Aron, eu simplesmente tinha realizado que eu era uma pessoa altamente sensível. Li o livro, guardei, deixei lá e continuei minha vidinha de sempre. Ao ler este livro, e não é propaganda, eu comecei a ter instrumentos e ferramentas para lidar com isto. Aí eu fui atrás da pessoa que escreveu o livro, que é uma coach, que todo mundo sabe, que foi a minha coach. Fiz o trabalho de coaching com ela por um ano inteiro, né? E que é a criadora da Associação de Pessoas Altamente Sensíveis da Espanha, Carina Zegras de Berril. E a primeira pergunta foi, eu não falo espanhol, a gente pode trabalhar juntos? E ela falou, vamos ver, a ver. Então, começamos o trabalho muito parecido com o que eu faço hoje, claro, trabalho via Skype. E ao final desse trabalho, eu decidi que era a hora de mudar. Então, aproveitei que eu estaria fora do Brasil, ainda a trabalho, fazendo um pós-doutorado no México, em antropologia, e junto com isso eu fiz a minha formação em coaching, no que eu também acho que é a pegada do coaching mais apropriada, que é o coaching ontológico, que tem essa pegada que a Marta trouxe do humanístico, que é perceber a pessoa na sua completude, né?
e perceber a importância da linguagem, das interpretações que a gente constrói sobre o mundo, que na verdade a gente não vive, e isso para mim, pensando na pessoa altamente sensível, é muito importante. Perceber que a gente não sabe como o mundo é, a gente sabe como nós o interpretamos. Então, mexer nessa interpretação, construir interpretações que nos apoiem, né, é muito importante. E é isso que a gente tenta fazer. Quer dizer, quando a Marta traz, né, uma outra interpretação sobre a introversão, ou quando eu trago uma outra interpretação sobre a sensibilidade, sobre o modo como você vê o mundo, que você não é fraco, que você não tem problemas, que você não é sensível demais, que não existe demais, né? Quando a gente traz isso, a gente traz uma interpretação que apoia a pessoa, que diz, olha, você pode fazer as mesmas coisas do seu jeito. Né? Então, é esse caminho, né? E acho que se agora, né, eu pudesse dizer algo, só podia dizer obrigada a quem me ajudou nesse caminho, porque esse é um caminho maravilhoso. E neste caminho, eu conheci a Marta Leite. Né? E nós nos conhecemos de uma maneira que eu diria tipicamente INFJ, que a Marta me perguntou se poderia reproduzir um texto do blog. Eu me lembro dessa conversa, não sei se você lembra. Sim. E eu disse, mas o texto não é meu. O texto, ele passou por mim. E ela falou, também penso assim, também penso que tudo nos vem e nosso trabalho é levar. E daí surgiu esta parceria e outras parcerias. A Marta vai falar agora de outra parceria que a gente está tramando aqui com o universo. Olha lá, vai ser assim, vai ser assado. E por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente abriu, escancarou a porta do nosso armário. Exatamente. E, Rosalida, eu queria acrescentar duas coisas aqui, não é? Fazer duas observações a respeito do que você disse, que é sobre a história da ferida, não é? Que tem uma frase do Rumi que diz assim, que as nossas feridas são as frestas por onde a luz entra. E luz entra. Eu gosto muito disso. Ele é maravilhoso, ele era maravilhoso. E, Rosalida, já falando em coaching também... E só uma coisa, porque tem a ver com o coaching, né? Aí, com as feridas e com o coaching. E com o nosso amado, a gente tem alguns amores partilhados, né? O Rumi é um deles, mas o Jung... Cadê o Jung? O Jung é outro, né? Exato. E o Jung fala muito do arquétipo do curador ferido, né? Que no caso é o centauro Quiron, né? E ele é o curador, né? E ele tem essa ferida. E eu acho que isso é muito o arquétipo do coaching, né? Eu acho que isso é muito o arquétipo do coaching. E por isso que por isso que é importante a gente contar a história, mesmo que seja a primeira vez que a gente conta ela com mais detalhes. Exato. Né? E há muitos mais detalhes, é claro. Nem todos são contáveis. Exatamente. Né? São processos, né? Cada um passa dos seus. Eles não são fáceis, a gente sabe disso, mas não é realmente fácil, mas é importante e é bom. E uma das coisas, Rosalida, que eu gosto de falar também para as pessoas, que tem a ver também com a sua experiência, que é quando eu conheci o coaching, eu conheci também esse coaching, que era aquele coaching mais motivacional, aquele coaching que dizia que você tinha que se transformar, que você era capaz de mudar completamente, que aquilo também, eu também olhava para aquilo e dizia, não, espera que isso, eu não me identifico com isso, não é por aí, né? Isso para mim foi um processo muito difícil também, que foi o primeiro, né, o modelo que nós conhecemos, que é um modelo, como você falou, um modelo muito americano, que é muito ao estilo Anthony Robbins. Gosto muito do trabalho dele, é claro, tem a sua validade, tem o seu poder, não deixa de ter, mas uma das coisas que eu achava também era que muitas pessoas também não se identificavam com isso daqui. Né? Uhum. E eu também, da mesma maneira que eu não me identificava, eu queria desenvolver algo com que eu me identificasse e encontrar as pessoas que também se identificassem. E aí é justamente onde entra, não é,
a metodologia que você conheceu, que é o ontológico, e o meu, que é o humanístico, que eles têm tudo a ver. Aquilo ali, para mim, foi tipo assim, nossa, achei, é isso que eu quero por aqui. E a minha alegria foi descobrir que aquilo realmente existia. Ou seja, que não era um sonho, não era um ideal de um INFJ idealista, né, que nós queremos mudar o mundo, mas que existiam ferramentas existentes no mundo para poder a gente utilizar, não era só um sonho nosso. Então, isso é muito importante. E, Rosalira, uma das coisas que eu gosto também, não é de me identificar com as pessoas, e que as pessoas se identificam muito com o introvertido, ele se identifica muito com esse trabalho, é que eu já ouvi assim, depoimentos muito interessantes, não é? Às vezes eu cheguei a duvidar de que uma pessoa que é introvertida, claro, nas dúvidas que nós temos, nas nossas dúvidas sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, você se olhar um introvertido e dizer assim, meu Deus, mas os coaches, essas pessoas são maravilhosas, tão exuberantes, tão extrovertidas, eu não consegui ser aquilo. Será que a minha voz vai ser ouvida? Será que eu vou conseguir me expressar no mundo? Será que as pessoas vão olhar para mim? E eu tenho recebido, que com certeza você também tem passado por esse processo, eu tenho recebido tanto feedback de pessoas como eu, que se identificam tanto com o meu jeito, com a minha trajetória e com o meu trabalho voltado para esses quais que somos nós, assim, tão cheios de potencial, que eu já ouvi depoimentos de pessoas que disseram que estavam começando um processo com um coach extrovertido, num processo diferente, né? Estavam começando terapia com psicólogo, e só pelo fato dele ter encontrado comigo e ter me visto uma introvertida que compreendia o que ele sentia, não sou alguém que tinha ferramentas para ajudá-lo naquele processo, não é? Mas eu era alguém que entendia, e eu já ouvi frases do tipo assim, nossa, e eu perguntar, mas e aí como é que está a terapia? E o cliente dizer para mim, olha, eu não quero fazer mais terapia com aquela pessoa. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque ela é extrovertida, ela não me entende. Ela simplesmente me diz que eu tenho que mudar, que eu espero que eu vou mudar. E com você não, ele disse assim, com você. Aí eu disse, olha, eu não sou terapeuta, eu sou uma coach, o meu processo com você você realmente convém que você procure um profissional de psicologia nesse segmento. Ele disse, não, eu vou procurar, mas eu quero alguém que, como você, entenda o que eu sinto. Então, são essas coisas, não é, Rosalira, que são tão gratificantes para nós. Então, esse, para mim, pelo menos para mim, é a essência do que eu faço. É o retorno que eu gosto de ver, né? Que eu gosto de sentir. Então, ver que eu encontrei essas pessoas, me conectar com elas, ajudá-las em processos, vê-las florescer, vê-las acreditar em quem elas são, isso para mim não tem preço. E isso tem uma conexão enorme com nós, que somos INFJs, com aquilo que é o nosso propósito, que é a nossa essência. Né? Exato, eu gosto muito de lembrar disso para mim, porque nada me realiza mais do que isso, né? A gente está sempre aqui falando, né, Rosalira? Uma coisa da gente é que a gente também está em processo. Exato. Né? Nós não somos. É um outro modelo de coaching que às vezes está colocado aí, principalmente no YouTube, nos vídeos, que as pessoas são maravilhosas, as pessoas resolveram todos os seus problemas, as pessoas não têm problema de dinheiro, as pessoas não têm problemas afetivos, as pessoas não têm problemas de cansaço, né? Elas são perfeitas. Nós não somos. Nós somos exatamente assim, nós estamos em processo, né? Todo mundo viu, por exemplo, que ainda é difícil para mim o tal do gravar vídeos, por exemplo. Todo mundo viu como eu comecei aqui. Enfim, a mensagem, né, voltando na história do curador ferido, talvez, a mensagem é: a gente pode crescer organicamente, sendo quem somos. Não é se transformar, não é ser outra pessoa, né? É crescer sendo quem somos. E os limites, eles vão mudando, a gente vai mudando, e aquilo que a gente percebia como uma barreira, um limite, eu não consigo, né? À medida que a gente vai crescendo,
né, os limites vão mudando. A história tem uma história clássica de coaching, né, Marta? Que é a história de como é que mantém o elefante preso no circo. Eles colocam o elefante pequenininho com uma corda amarrada no pé dele, ele puxa e não consegue, puxa e não consegue, puxa e não consegue. Depois ele cresce, ele teria a força para arrebentar a corda, mas aí ele já se acostumou com aquele limite. Então, assim, quando a gente abre a porta do nosso armário, quando a gente se expõe, quando a gente expõe a nossa vida, quando eu ponho a cara no vídeo ainda sem saber fazer direito, etc., a gente está se recusando a ser o elefante que pode puxar a corda, mas não acredita mais na sua força. Acho que a mensagem da gente para altamente sensíveis, para introvertidos, é: acredite na sua força. E, aliás, a Karina termina esse livro dizendo exatamente isso. Eu acredito na pessoa altamente sensível. Eu acho essa uma mensagem encantadora. Nós acreditamos em nós, aprendemos a acreditar em nós e acreditamos em vocês. E queremos ajudar vocês, né, a construir essa confiança no que a gente puder. Mas a gente vai fazer isso também através de uma coisa específica que a gente está bolando aí, que a Marta vai falar agora. Exatamente. E, Rosalina, então a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Nós estamos aqui pensando justamente nessas pessoas, né, que nos acompanham e que buscam ferramentas para lidar com as questões, não é? Curar as feridas, não é, Rosalina? Porque todos nós temos, todos nós estamos num processo. Tem um livro que eu gosto muito, não é? Que eu sempre escuto também, claro que no meio da introversão, em função das crenças que as pessoas acabaram por desenvolver, em função do que elas ouviram, que viveram a vida inteira, como eu também até 30 e tantos anos vivi. A gente assimila e assume que a gente não é capaz, não é? Durante muito tempo você se sentiu pequeno e você se sentiu incapaz e você acabou acreditando nisso. E uma das coisas que a gente aprende no processo de coaching e aprende no processo de desenvolvimento pessoal é que que a gente pode desenvolver uma mentalidade de crescimento. Ter um traço, ter uma característica, não é uma caixa que vai nos prender em termos de desenvolvimento de competências, de melhoria pessoal, de buscar bem-estar, de buscar estar bem consigo, de buscar estar bem com os outros, de buscar objetivos pessoais, não é, Rosalina? Por que não é? Uhum. Não no sentido, claro, daquela coisa né? Não, mas no sentido de realização pessoal profunda, né? Que é aquilo que, de certa forma, um processo de coaching leva você para ele. Então, o que nós vamos fazer, o que nós estamos preparando aqui para o grupo, ainda está sendo formatado, é justamente um programa de coaching para paz e introvertidos. Customizado, feito à medida, né, Rosalina? A gente até, de certa forma, demorou a pensar numa ferramenta assim, porque nós somos INFJs perfeccionistas e a gente tem tanta preocupação com as pessoas em fazer algo tão apropriado, digamos assim, né, Rosalina? Fazer algo com tanto cuidado, com tanto amor, que seja realmente útil, importante e transformador, no sentido não de mudar as pessoas, mas de elevá-las, né? Empoderá-las, ajudá-las a ser quem elas são de forma plena. Eu gosto muito da palavra plena, ajudar as pessoas a se livrarem dessas crenças que ela tem, acreditarem mais nelas próprias, desenvolver, encontrar as capacidades que elas têm, que elas não sabem que têm, não é? Elas não sabem como identificar as próprias capacidades, porque também passaram a vida inteira ouvindo que não tinham, não é, Rosalina? E aprenderam que não tinham, não é? Ou seja, então, descobrir as qualidades, os potenciais que elas têm, e fazer tudo isso, trabalhar em benefício próprio para a própria realização e plenitude delas, acreditar nelas mesmas. Então, a gente está preparando um programa bem adequado, bem formatado, bonitinho, para paz e introvertidos. Ok? E essa é a nossa surpresa que está vindo por aí. E o que eu queria dizer é que a nossa perspectiva nesse trabalho de coaching que a gente está
montando juntas, é de fazer o contrário de tudo que a gente falou, que quando nós entramos no mundo do coaching, nós vimos e não nos agradava. Quer dizer, nós vamos colocar à disposição de vocês instrumentos, técnicas e ferramentas que a gente conhece, mas vai caber a cada pessoa selecionar aquilo que lhe serve, definir como vai usar e construir o resultado que deseja. Nosso trabalho vai ser exatamente chegar e colocar possibilidades, né? Mas cada pessoa vai fazer sua seleção daquilo que é importante para ela, né? A gente quer exatamente inverter. Ao invés de você ter aqui um Tony Robbins dizendo vai, né? Você vai ter pessoas que dizem, olha, se você, para onde você quer ir, você pode usar esses inúmeros caminhos. Qual que você escolhe, qual que lhe agrada, qual que é sustentável para você. Qual que se adequa a você, não é, Rosalina? Qual é o que é a sua medida, não é? A sua medida, a sua vida. O que é que lhe cabe, o que é que lhe veste bem, porque toda pessoa, ela é única, não é? Cada pessoa é única, não é? Ela tem coisas que servem para ela, o que serve para mim pode não servir para a Rosalira, pode não servir para minha irmã, isso é normal, é natural. E eu acho que é essa percepção que falta. E eu acho, Rosalira, que inclusive é uma opinião que eu tenho a respeito até do processo de coaching em si. É que as pessoas às vezes olham o coaching como algo que vai, não é, formatar mais do que, né, a gente já é convidado a se formatar. Não, né? A gente quer fazer justamente o contrário, é olhar para a pessoa, né? Olhar para ela, ajudá-la a olhar para ela, não somos nós que vamos olhar, é ela que vai olhar para dentro dela e dizer assim, não, isso aqui, eu quero, isso aqui me serve. E é esse o caminho. Para mim é o que funciona. O que funciona não é o... E até porque ser introvertido ou ser altamente sensível é uma parte do que a pessoa é. Exato, sim. Né? Além disso, cada um de nós tem uma história, tem uma família, tem uma forma de ver o mundo. Então, não é formatar, não é botar todo mundo no modelinho. É permitir que cada pessoa se recrie, porque essa é uma coisa que eu gosto muito do coaching ontológico, a ideia de que você não é, você está sendo. Né? E como você está sendo, você pode querer ser você mesmo de uma maneira mais aberta, mais plena, como você mesma disse. Então, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa mesmo, né? De saber um pouquinho das nossas histórias. E, bom, se vocês tiverem temas ou questões que vocês acham que seria interessante, não só para o Você Pergunta e nós respondemos, mas também que seriam importantes abordar no processo de coaching para pais introvertidos, podem nos enviar, né, Marta? Exatamente, a gente coletar ideias. Exatamente, gente. Tudo que a gente faz é sempre pensando em vocês. Então, Rosalira, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Bem, olha, gente, muito obrigada. Rosalira, o papo foi ótimo. Maravilhoso. Uma conversa. Né? Olha, eu não imaginei que abrir as portas do armário fosse tão prazeroso. Pois é, a gente criou uma expressão nova. Não é sair do armário, mas é escancarar o armário. Deixar as pessoas olharem para dentro do armário, né? Olhar para a gente aqui dentro, aqui. É boa, é nova. Nem introvertido não sai do armário. Ele abre a porta do armário para o mundo ver, né? Sem precisar sair. Exatamente. Sem precisar sair. Isso é boa. Mas sem usá-lo para se esconder. Exatamente. Não precisa ficar escondendo. Exatamente. Gente, olha, muito bom. Muito obrigada também. Deem like aqui no nosso vídeo. Partilhe se vocês acharem que a nossa conversa pode ser útil para alguém, tá bem? Acompanhe-nos nas redes sociais, no blog, nos grupos. Semana que vem a gente está aqui de volta. Semana que vem ou daqui a 15 dias, não é, Rosalina? Para ser mais específico. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias a gente está aqui de volta para mais um Vocês Perguntam e Nós Respondemos. Rosalira?
Algo a dizer? Então, gente, muito obrigada pela pergunta, né, que nos propiciou esse bate-papo. Da Jéssica Nonato, também muito oportuna. Muito oportuna, Jéssica, valeu a pergunta. Dizer também que a gente está aqui daqui a 15 dias, até para não saturar nem a gente, nem a vocês. Exato. E, mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar. Beijos. Beijo grande e até o próximo. Tchau. Tchau, gente.